Olá a todas e todos, espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, conseguindo manter suas quarentenas e também estudando um pouco, lendo, descansando, se divertindo, tá certo? Eu torço para que todos estejam muito bem. Hoje, gente, nós vamos falar um pouco sobre as figuras de linguagem. Afinal de contas, o que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem elas são marcadas pelo uso de palavras e termos, tanto na oralidade quanto na escrita, para trazer determinado efeito ao que você está dizendo. Quer dizer, para dar mais margem de interpretação a algo. E para nós aqui na literatura é muito caro esse tipo de ferramenta, né? Quando a gente estuda lá na língua portuguesa, por exemplo, na gramática, nós estudamos maneiras de utilizar algumas figuras de linguagem ou alguns recursos para escrevermos um bom texto, mas existem outros recursos que nós não utilizamos porque são recursos que deixam muita margem de interpretação. E então, quando você está produzindo uma redação, por exemplo, não dá para que você tenha um texto com uma grande margem interpretativa possível, tá certo? Então, para nós aqui, isso daí está super válido, na verdade é muito indicado, já que para que você consiga formar melhor imagens mentais, sons, entre outros, nós precisamos utilizar as palavras das formas mais criativas possíveis, tá certo? Então, as figuras de linguagem elas são divididas entre figuras de palavra, de pensamento, de sentido e tudo mais. E hoje nós vamos falar das figuras de palavras, tá? As figuras de palavras, elas estabelecem aí uma relação entre as palavras, né, simbólicas, entre a substituição de palavras que são próximas, que são parecidas e que você pode mudar ou você pode transformar para que você traga outro sentido. Então, usar uma expressão no lugar de uma palavra, usar uma frase no lugar e tudo mais, tá certo? A primeira dessas daí vai ser a metáfora. A metáfora, para nós aqui, ela é muito valiosa dentro da literatura e nós usamos no dia a dia. Na nossa fala coloquial, usamos sempre. Quando eu digo algo como João tem um coração frio, João tem um coração de gelo, eu faço uma metáfora, quer dizer, uma comparação implícita. Tá? Por que implícita? Quando você faz uma comparação implícita, que aí no caso é outra figura de linguagem chamada comparação, ou então símile, é quando você faz uma comparação clara. Então, assim, bonita como uma flor, quente como um vulcão. Então, você faz uma comparação clara usando termos gramaticais que demonstram que você está fazendo uma comparação. Então, a metáfora e a comparação se tratam do mesmo tipo de efeito, só que na metáfora isso é implícito e lá na comparação é explícito. Então, é como, feito, tal qual. Usamos vários termos para fazer uma comparação clara, tá? Nós temos também a alegoria, que é uma representação simbólica de algum elemento da nossa cultura para significar outra coisa. Então, até no livro de vocês tem um exemplo que é do Machado de Assis, que diz: a vida é uma ópera. A vida efetivamente não é uma ópera, mas quando eu utilizo esse termo, o que eu quero dizer é que a vida ela é um espetáculo, não é, não é? E até mesmo quando eu digo a vida é um espetáculo, eu estou de novo fazendo uma outra alegoria, tá certo? Nossa própria próxima, figura de linguagem é a catacrese. A catacrese é uma metáfora, uma comparação implícita que ela está já enraizada nos nossos conhecimentos, na nossa cultura.
Então a gente fala que a mesa tem pé, então pé da mesa. A asa da xícara. Então nós usamos os termos que são mais conhecidos aí por nós e que já estão, o que a gente diz, né, enraizados, tá? Nossa próxima figura de linguagem é a metonímia, tá? A metonímia é quando você usa também uma metáfora enraizada na língua e você faz alguns tipos de substituição. Então, primeiro a gente tem, por exemplo, a parte pelo todo. Então, cabeças de gado. Quando eu digo cabeças de gado, eu não estou dizendo que eu tenho, sei lá, 100 mil, literalmente, cabeças de gado. Quer dizer que eu tenho 100 mil bois, tá certo? A matéria pelo objeto, ela está cheia de prata, ela está cheia de ouro. Não quer dizer necessariamente que essa pessoa tenha prata ou ouro, mas essa pessoa ela tem dinheiro, ela é rica, tá? O efeito pela causa, sustento a minha família com o suor de meu rosto. Não, você sustenta a sua família com dinheiro, com o seu trabalho, com outras questões, não com seu suor. Mas você troca essa questão do dinheiro pelo suor, tá? O continente pelo conteúdo. Então, assim, comeu um prato de comida, tomou um copo de cerveja. Ao invés de você falar, comi 350 gramas de feijoada, tomei 150 ml de cerveja, você usa o objeto, que no caso aqui é o que a gente vai chamar de continente, para significar a questão do conteúdo. Então, ao invés de falar, hoje eu comi muito, eu comi 530 gramas de feijoada, também bebi muito, eu bebi 850 ml de cerveja. Ninguém fala isso. Você fala, por exemplo, comi 3 pratos de feijoada, bebi 8 copos de cerveja. O copo não é feito de cerveja, o prato não é feito de feijoada, e a gente usa essa expressão para poder explicar, para poder medir, mensurar mais ou menos o que foi feito, tá? O nosso próximo, é o concreto pelo abstrato. Então, ele me deu uma mão. Então, assim, eu quero dizer que alguém me deu uma ajuda. Temos também o autor pela obra. Ao invés de você dizer, eu gosto da Rosa do Povo, do livro XYZ, do Carlos Drummond de Andrade, você simplesmente fala, eu gosto de Drummond. Você pegou o autor e depois você generalizou para falar sobre a obra. E você também pode trocar o singular pelo plural. Então, assim, o negro está lutando por seus direitos. A mulher é melhor aceita no mercado de trabalho. Eu não estou falando de uma mulher, nem estou falando de uma pessoa negra. Eu estou falando de um grupo de pessoas, de uma classe de pessoas, tá certo? Mas eu uso o singular para significar o plural, tá? E a nossa última figura aqui vai ser a sinestesia. A sinestesia é uma mistura de imagens ou então de sensações que são distintas para trazer determinada sensação, para trazer algo diferente. Então, é quando você diz, sei lá, que você pode sentir o cheiro das cores, quando você diz que você pode sentir o gosto de um som, coisas assim que parecem meio malucas, mas que dentro da literatura vão fazer total sentido. E um exemplo de um termo que tem aí no exemplo de vocês sobre sinestesia é sombra doce. Então, sombra doce, uma sombra é necessariamente doce? Não, mas faz sentido aqui para a literatura, tá certo? Então, meus queridos, esses daí foram as nossas figuras de palavras, espero que vocês tenham gostado. E estudem, façam os exercícios, sigam as instruções, fiquem em casa, descansem e até muito breve. Um grande beijo a vocês.